Vamos passar para a Verinha. Verinha tá aí. Ouviu, Verinha? Sim. Divino Mestre Jesus, que neste momento, receptivos que estamos, o teu evangelho tão sagrado, queremos te agradecer em uma só voz, por tão tamanha misericórdia, por tão tamanho amor que tens por nós. Que nós possamos, Jesus amigo, pôr em prática tudo aquilo que nos ensinastes, através dos teus exemplos de amor, através da luz do teu sagrado evangelho. Receptivos que estamos com o teu amor, queremos te agradecer imensamente, do fundo do nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Obrigada à falange espiritual que aqui se encontra. Tudo. E por esse evangelho tão sagrado. Que assim seja. Amém. Amém. Não estamos te ouvindo, Seu áudio Fabiano. está fechado, amigo. Ah, tá bom. Então vamos seguir o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre Roma, onde boa parte de vocês vieram. Todos os espíritos, em quase maioria, são espíritos romanos. Depois, claro, reencarnaram em outros lugares do mundo, mas boa parte dos espíritas são romanos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Jesus que o Kardec abre e ele diz assim, ó: vim como outrora. O que é outrora? No passado. Vim como outrora aos filhos desviados de Israel. Né? Então nós viemos de Israel e passamos por todas aquelas áreas de Roma e outros lugares por ali. Então nós somos os filhos desviados daquela época que Jesus veio reconvidar, ou novamente convidar, para este momento. Então eu vou projetar aqui a nossa aula. Só um momentinho, deixa eu abri-la. Deixa eu só ajustar aqui. Então, é capítulo 11, já estamos bem avançados. Roma, o povo etrusco. Passa então para o seu Homero, para a dona Luzia. Eu convido a Virgínia. Pode ser, Virgínia? Pode sim, seu Homero. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, Roma. O item 11.1, o povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo.
A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. Todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho de terra e, sobretudo, sentimentos evoluídos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições, em cada dia, presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que, então, nada mais era do que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Ele é mais a título informativo, né? Essa primeira parte, né? Bem histórico, assim. Era isso que eu ia te dizer. Uhum. É uma parte bem histórica, embora ele esteja aqui esclarecendo que a Itália primitiva, né, já saindo dessa Itália primitiva, já havia os etruscos, né, que eram um povo oprimido e que havia muitos dissabores com os gauleses ali. E que, através dos mensageiros do invisível, que ele diz aqui, né, e nós entendemos que foram os espíritos evoluídos que os orientaram nesse sentido de, então, criarem a Roma. Uhum. O que depois vai existir, né? Ele sai de uma condição de um povo oprimido para um povo opressor. Tem uma na psicologia, por exemplo, a gente sempre pensa nisso, né? O que tu fazes com aquilo que te fizeram. Não é o mais importante, às vezes, não é o que te fazem, mas o que tu faz com aquilo que te fizeram. Então, porque a gente pode se tornar um novo opressor, né? O chamada espécie de vingança. Então, geralmente, o oprimido, se ele não transcende a ideia de ser opressor, ele passa a ser um opressor também. Tá? Ele passa a ser um opressor. A gente vê isso, por exemplo, crianças violentas, crianças que foram criadas na violência, depois tendem a ser violentas, né? Se ela não tem uma base, se ela não tem aquela base já do espírito dela, se ela já tem uma tendência, ela vira outra opressora, assim, violenta. E assim a gente vê, né, crianças violentadas também, quando não tem, acabam se tornando violentadores e tudo mais. E isso individualmente também nas nações, né, nos povos é a mesma coisa. Por exemplo, na escravidão, tinha, por exemplo, tinha pessoas que eram oprimidas e depois se tornaram opressoras, assim, após, por exemplo, alguns escravos se tornaram opressor, perseguiam outros escravos, assim. Então, a pessoa não transcende aquela, né, aquela proposta, assim. E aqui, por exemplo, o que se torna Roma depois, se não um povo opressor, né? Que vai dominando terras e terras e terras, porque tudo eles dominavam, assim. Mas vamos passar ali para o próximo, então? Sim. Então, é o 11.2, Primórdios de Roma.
Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, Réa Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram um papel saliente e singularíssimo. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram, eles, as tribos latinas ramnenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses, com destino ao céu. De fato tá? Por os carros dos deuses destino ao céu, mas não como ele pensava, mas no sentido de ser guiado pelos espíritos, né? A gente podia pegar o carro dos deuses como sentido, assim, de deuses enquanto espíritos, né? Aquela coisa mais do espiritual. Para que a gente só tenha uma ideia da Réia ou Sílvia, era descendente de Enéas, um sobrevivente da guerra de Troia, da guerra de Alexandre o Grande, que fugiu da cidade com alguns homens e estabeleceram então uma península itálica. Enéas era filho do rei de Troia e da deusa Vênus, porque isso é um processo da mitologia, tá? Seu filho, Ascânio, fundou um povoamento chamado Alba, onde nasceu, então, Sílvia, né, a Réia, filha, então, deste rei da cidade. A história de Réia e Sílvia tiveram 2 filhos, então era Rômulo e Remo. E uma das lendas, que é importante, a ideia, isso é próprio da mitologia, né, romana, vai dizer que eles foram abandonados no rio Tibre, por exemplo. E lá eles, né, conta que eles eram filhos de Marte. Os irmãos foram abandonados junto ao rio do Tibre e salvos por uma loba, que os amamentou e protegeu. Um pastor que passava por ali os recolheu e deu-lhes o nome de Rômulo e Remo. Rômulo tornou-se o primeiro rei da cidade após matar Remo numa discussão. Então não se sabe assim como é que... Então a origem de Roma começa a surgir a partir dessa proposta assim de 2 irmãos. Vocês já viram o símbolo da leoa que amamenta as crianças? Né? Uma loba, quer dizer, não é leoa, uma loba. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Bom, depois eu mostro para vocês em outro momento aqui, porque senão eu vou ter que interromper. Assim, gente, eu particularmente, de todas, eu não tenho queda nenhuma pelo Oriente, assim, não tenho. Eu tenho uma forte queda pelo Ocidente, assim, sabe? Europa e Roma. Roma, para mim, é uma coisa, assim, que bate, assim, no meu coração. Bate forte, assim. É uma coisa, assim, que desperta, assim, sabe? Por exemplo, já a Índia, a China, o Egito, não me flui, não ecoa nada dentro de mim. Mas Roma, Itália e principalmente Portugal, muito fortes. Então, é bem coisa do passado de cada um de nós, né? O que vocês... Ô, Fabiano, meu sonho é conhecer Roma, Itália. Eu amo, sabe? Nos estudos, nos trabalhos mediúnicos, eu tenho muito essa visão, sabe?
desses povos antigos. Sabe, parece que eu estou lá sempre. Todo mundo diz que eu sou antepassada já, porque como eu gosto desse povo, sabe? Eu amo, amo, amo. Estudei, quando eu era jovem, estudava muito. Roma, Guerra de Troia, me atraía, me fascinava as histórias de Paris, das lutas. Aquilo me atraía, assim, e até hoje. Sabe? Como tu diz, assim, parece que aquilo soa dentro de mim como uma verdade minha. Estranho, né? Estranho, né? Não, é que o que acontece? Nós não lembramos do passado. A única coisa que a gente lembra, às vezes, pequenos fragmentos e mais emoção. A emoção, ela é forte. A imagem, ela é bloqueada. Então, a gente não consegue ter a imagem exata, né? Mas a gente tem a emoção do fato. E isso é um processo, sim, de vivência passada. Porque tu não pode ter uma emoção de algo que tu não foi. É porque tu foi. É porque tu Fabiana, veio, né? Pode a, falar. a minha filha é tão apaixonada por Roma que ela conheceu, né, o pai dela. E ela disse que quando chegou lá, ela se sentiu em casa. Já nem queria mais voltar para o Brasil, esse é o problema. É, exatamente. É isso aí. Ela não se identifica com o Brasil. Ela sempre fala isso, que ela se identifica com a Itália, com Roma, né? Deve ter sido muito forte, né? E ela se lembra um pouco de vidas passadas, assim. Ela fala muito de Roma também, assim. Totalmente italiana, minha filha. Eu nunca fui pessoa importante, assim, nesses passados que eu me lembro, mas nunca fui. A recordação que eu tenho, já conversei até com a Ivone, o Roberto sabe disso, alguns amigos sabem, e isso já foi me mostrado, inclusive, em sonhos, eu via cenas e tudo mais, é que eu via um menino fugindo perfeitamente assim, porque eu tinha roubado para comer. Então eu era, não sei por qual motivo, eu fui vendido para uma família. E eu fugi dessa família. E aí essa pessoa era muito importante e mandou atrás de mim. E aí, ao invés de me levarem, eles acabaram me matando, assim, né? Mas eu me lembro muito classicamente dessa cena. Porque eu sempre, desde criança, sempre fui muito serviçal. Desde criança serviçal. Eu sempre fui criança que limpou a casa, que cuidou de casa. Sempre em casa, limpando casa. E a minha mãe sempre brincava comigo, assim, tu é um menino que nunca solta a vassoura. Era incrível, assim, sempre com a vassoura na mão. Essa coisa do serviçal. E eu me lembro que era isso mesmo, é coisa reflexo desse passado. Então, não fui rei, não fui rainha, não fui dono de nada, eu só me lembro disso, que era nesse aspecto. E uma outra existência é que eu vivi em Portugal, daí como um padre, um religioso. As duas imagens que eu tenho, e aí a minha ascendência, assim, de ir para o mundo religioso, vem disso. Aí, quando eu era adolescente, que eclodiu a mediunidade, eu me lembro que o Espírito me disse, né? O mosteiro agora é outro. Ele disse para mim. O mosteiro agora é outro. Porque eu ia ser padre, né? Eu estava me preparando para ser padre. Eu queria estudar para ser padre. E aí ele veio e me falou, não, agora o mosteiro é outro. Não é mais a clausura, não é mais aquele momento. Sabe, Fabiano, eu, assim como tu, tenho uma paixão imensa pela Itália. E até porque sou descendente de italianos, o meu bisavô era da região de Vicenza, ao norte da Itália. E gosto muito, embora não tenha conhecido. Entretanto, o meu sonho era conhecer Portugal. E quando conheci, eu saí do aeroporto, depois de 2 meses lá, porque a família do meu marido é portuguesa, né? Ele é português. No aeroporto, as lágrimas caíam. E o meu marido perguntava, o que está acontecendo? Eu digo, não queria ir embora, eu queria ficar aqui.
E o que aconteceu? Em menos de um ano, eu pedi para ele, eu quero ir embora, quero morar em Portugal. E nós fomos. Eu me aposentei e nós fomos morar em Portugal. 6 anos estive lá. E eu amo Portugal. Assim, como tu relataste que tu tiveste essa encarnação lá, eu tenho a impressão que também tive, até porque num dos passeios, eu já até comentei isso aqui num dos evangelhos em estudos, que eu e o meu marido estávamos passeando de carro, indo de Portugal para a Espanha, e ao longe eu vi uma capela. E eu fiquei muito emocionada ao ver aquela capela de longe ainda, e o carro andando. E disse para o meu marido, assim, eu disse, Fernando, eu quero que tu pare, porque eu quero ver essa capela, eu conheço ela. Eu conheço, e ele olhou para mim e disse, como? Tu já estivesse aqui? Eu disse, não, nunca estive aqui, mas eu conheço. Aí nós paramos lá, e a capelinha estava fechada. E eu olhei para ele, eu disse assim, tu sabes como é que ela é lá dentro? Ela tem coisas vermelhas, assim, na volta. Tem coisas vermelhas que eu vejo, que eu sei que são assim. E aí, Fabiano, eu tentei entrar, não consegui. Aí tinha uma janela entreaberta, eu abri um pouquinho, uma fresta, e vi que ela tinha as poltronas da capela eram com vermelho, veludo vermelho. Muito linda. E não esqueço, foi emocionante para mim. Sim, ainda mais nesses países, né, que é tudo muito antigo, então se preserva, né, essas questões. Muito bom. Então vamos lá. Quem é que vai ler? Se a Virgínia vai seguir? A Virgínia, tu quer descansar um pouquinho? Eu vou convidar a Rita, pode ser? Sim, claro. Pode ser. Mas eu tenho descendência italiana também, meu bisavô, mas eu não tenho. Eu quero conhecer a Itália também, minha filha conhece ou não, mas eu não tenho isso que vocês têm, assim, nessa paixão, assim, minha filha que tem mais. É aquela que se lembra também das vidas, como tu falou, né, Virginia? Eu acho que às vezes ela também tem avós italianos, né? Mas ela sempre disse que lá é o lugar dela, assim, que ela se identificou, tem pessoas que se lembram muito de vidas passadas, né, e é bem forte, só queria fechar também dizendo, né, eu já tenho descendência, mas não tenho, acho lindo a Itália, claro, né, também quero conhecer, ainda não conheço, mas não tenho isso que vocês têm, essa paixão, assim, eu não tenho, acho que eu tenho mais pela Grécia, mas vamos lá. Influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história, nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor, quanto à direção do planeta que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho de Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso, lembrando entre as suas muitas renovações a construção da cloaca máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possui o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade, elas travam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontifício
máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde, o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Ali, ó, vocês percebem que por que ele está dizendo diferente da Grécia? Porque eles absorvem, como eles são assim uma civilização que ela vai dominando tudo onde ela vai indo, ela vai entrando de roldão. Quando eles entram na Grécia e fazem aquela mescla, né? Eles assim, lembrando que eles tinham um respeito muito grande pela Grécia. Aliás, todas as nações tinham, porque era um berço do intelectualismo. E tinha um respeito. Bom, eles mandavam os filhos para lá, para estudar. Né? As famílias nobres mandavam seus filhos para a Grécia para estudar. E então, quando eles absorvem, aí eles, como eles não são dados à lógica, porque lógica é um estudo grego, que nasce ali com Aristóteles, eles gostam da coisa do culto externo, aquela coisa, vê como é muito nosso do Brasil, né? É muito porque é um povo, assim, romano, reencarnado, muitos religiosos gostam dessa coisa do culto externo, e não trabalhar o culto interno, que é o propósito da própria Grécia, né? De trabalhar a questão. Aí eles chegam, devido a isso, eles inventam milhares de deuses, sempre para ficar. Tanto fato que, por exemplo, por isso tem um nome, né? Greco-romano. Na história vai dizer greco-romano, porque essa mescla vai então surgir o povo helênico. E aí, que depois vai surgir novas escolas filosóficas. E aí, por causa dessa questão de ter tantos deuses, é que os imperadores que viriam se autodeclamavam deuses. Então, César se autodeclamava Deus. Então, Deus Sol. Quando nasce Jesus, os cristãos, então, consideram Jesus como Deus, e aí eles, então, era uma imposição dos cristãos. Então, enquanto todo mundo dizia, levantava as mãos assim, como eu estou levantando a minha assim, e falavam Ave César, os cristãos falavam Ave Cristo. Então, isso era horrível para os Césares da época, porque quem é esse intruso desse Galileu que se autodenomina Deus? Porque Jesus, então, se autodenomina não Deus, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus que desce. O Emmanuel faz um livro chamado Ave Cristo, né? Falando dessa questão dos cristãos. Então, os cristãos morrem nas arenas chamando Ave Cristo, né? Ave Cristo. Que é uma reverência ao Senhor, assim. Porque os cristãos viviam o Cristo e os romanos viviam o culto externo. Vou lá, dou para os deuses, adoro os deuses e tá bom, tá bom. Aí a gente vê isso hoje, né, gente? Várias religiões, até no espiritismo a gente vê isso. Basta ir lá, sento, não precisa fazer nada. Tomo meu passo, saio, pronto. Ou vou lá na igreja, dou meu dízimo, ou vou lá e me confesso com o pastor, ou eu e faço isso, está tudo bom. Ainda tem esse público, né? E grande. Tem esse público grande. Mas, enfim, isso ainda é remanescente dessa cultura, só do culto externo. Alguma questão, pessoal, a mais aqui para nós? Tu acha, então, Fabiano, que todas, por exemplo, que tu está falando, é um reflexo que tu falou que tinha muitos de nós, foram romanos, né? E Sim, se tu se identifica com uma cultura mais da Grécia, outra, é mais provável que tu tenha marcado mais sua existência nesses outros lugares, né? Porque assim como tem uns que tem, como tu falou, eu não tenho muita, assim,
não falou a palavra simpatia, né? Tu falou assim, pelo Oriente Médio não te interessa tanto, né? Mas tu sente muito isso ali da Europa, ali especificamente, tu falou, né? Da Itália e de Portugal. Eu também tenho descendência de portuguesa também, né, na família. Mas, assim, eu já tenho uma simpatia pela Grécia, assim, eu acho linda a Itália, tudo lindo, maravilhoso. Quero conhecer também, tá? Mas eu tenho mais uma coisa, assim, que me chama mais a Grécia. Tu acha que isso tem a ver com o que te marcou mais em outras existências? A gente sempre tem que balançar as coisas, assim, para saber se não é mais vontade do que descendência, né? Mas tem isso, assim, se for uma coisa muito intensa, assim, principalmente emotiva, toca lá na emoção, aí quando eu vejo a imagem, pode ter um reflexo, assim, né? Pode despertar um gatilho emocional na alma, né, da pessoa. Sim. E trazer os sonhos que tu vai tendo, as experiências que tu vai tendo, as sensações que tu vai tendo, né? Às vezes até como a Rosa falou, né, às vezes tem uma, assim, quer conhecer mais, né, da Itália, ela estava falando, né, minha filha é muito assim como ela, adora tudo que é da Itália e tudo, mas ela tem os avós italianos, eu também tenho na minha família, mas assim, eu tenho já sempre tive vontade de conhecer, não, assim, me chama mais a atenção a cultura, até pensei em primeiro na Itália que na Grécia, mas a cultura que mais me fascina sempre foi a grega, né, assim, sempre leio, como ela falou, né, já lia, já via, então, por isso que eu perguntei, normalmente, se tu tem certos fascínios, ou se tu quer ler, quer estudar, quase sempre é uma probabilidade que tu tenha vivido. Claro, sim, exato. Aquela existência te marcou, de algum modo. Exato. Porque, assim, por que tu teria essa simpatia? No meu caso, eu estou bem reforçando isso, porque eu não tenho descendência grega, tenho italiana, portuguesa também, que nem vocês. E tenho essa simpatia mais pela... Mas a descendência de hoje, ela não tem nada a ver com a tua existência passada. Sim. Descendência de hoje é uma coisa... O que tem a ver é... Tu pode ter nascido no Japão e não ter descendência nenhuma, mas se tu foi uma antiga romana, tu vai ter algo assim que desperte, mesmo estando num país fechado, culturalmente, como o Japão, né? E, inclusive, miscigenadamente. O Japão me interessa também, eu gosto da cultura japonesa também. Mas é uma coisa que está na alma da pessoa, né? Isso é da alma dela, assim, mas não que seja, entende? Não tem como afirmar, né? Pode ser uma preferência. Mas aí vem a bênção da reencarnação e do apagar a mente, né? Nós não devemos saber, né? Importante não saber. Mas aí aconteceu que nem a Virginia falou, ela teve e tem praticamente certeza que lá em Portugal ela viveu lá, ela se lembrava até dos lugares. A minha filha é meio assim como ela, chegou lá em Roma, eu conheço esse lugar aqui que eu quero ficar, assim, já se apaixonou, assim, foi em outros lugares da Itália, mas ela teve essa identificação que a Virginia falou, assim, né, que para ela era como se ela estivesse em casa, assim, e ela se lembra, eu não me lembro das minhas vidas passadas, mas ela disse que se lembra, né, e ela disse que se lembra que foi muito feliz lá, então ela se lembrava, ela disse que aquele ambiente era o ambiente dela, assim, que ela sentia mais, assim, identificada nela, porque ela teve lá, foi o que não a Virginia, então aí eu já acho que provavelmente ela viveu mesmo lá, assim, como a Virginia estava em Portugal, né, penso eu que aí nesse caso, acho que é incontestável, né, tu não ia te lembrar desse detalhe se não tivesse vivido lá porque nem todos esquecem as vidas passadas, tem gente que se lembra, ou chega num lugar, não, esse lugar eu já conheço, né, então a probabilidade é que a pessoa viveu mesmo ali, não é só isso que eu queria falar, né. Isso aí. Então eu vou passar aqui adiante, quem vai ler? Ô, Fabiana, essa parte ali que ele fala, do papado, e isso se originou até hoje, a crença romana, que a pessoa diz, olha, eu sou católico romano. Isso. E envolve, né, todo aquele povo de Roma, porque lá começou a religião romana, né? Começou o cristianismo. Então, eu acho que depois se distribuiu para os outros países, porque em todos os países tem uma crença, né, em Roma. Roma anda, né, muitos países, né? Assim, a religião
tem maior número de adeptos, vamos dizer, a Igreja Católica Romana. Sim. Ela que abrange a grande maioria dos povos, né? Uhum. Tirando que a Buda lá, aqueles países mais de lá, o resto tudo tem mais gente que se diz católicos romanos do que outras crenças, né? Então, o catolicismo representa Roma. Sim. É que quando, se não me falta a memória, não sei se foi Diocleciano ou Teodósio, que declara, então, o fim das perseguições aos cristãos, e aí adota o cristianismo como religião oficial do Estado romano, termina-se, então, as perseguições, e aí começa digamos assim, a Igreja Católica, a Igreja Católica não, né? O cristianismo como religião oficial do Estado. O apóstolo Paulo é o unificador dessas igrejas que vão surgindo ao longo do tempo. E aí vai se surgindo as primeiras igrejas para depois começar a se instituir lá no primórdio, bem no início do período medieval, aí se indo para o período medieval, para começar a surgir a igreja, e aí vai indo, né? Até se ter o que tem hoje estruturado, assim, de gigante. Muito grande, assim, né? A Igreja Católica de hoje. Eu vou passar aqui para nós, então. Também. Rita, lê mais um? Leio. Os patrícios plebeus, 11.4. Depois os últimos Tarquinios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclamava-se a república, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores. Em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e da morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o monte sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menênio, Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos Ebedes o apólogo dos membros e do estômago, que constituem no mecanismo de sua harmonia o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que restritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando a lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ocugunia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. É bem o que Roma faz, né? Manter o controle do povo através de pequenas leis e outras coisas mais, como pão e circo, por exemplo, né? A ideia de pão e circo que eles tinham de manter o povo sempre ali sobre o poder, porque é grande. Nós temos que imaginar que o Império Romano ele está crescendo. Quando ele entra num lugarejo, ele absorve aquilo tudo. Quando ele invade uma cidade, ele vai lá e absorve todo aquele povo e aquela cultura, e aquilo vai se engrandecendo. Aí tu tem que ter muitos soldados. Tu tem que começar a ter muitos soldados para poder criar as barreiras, as muralhas e tudo mais. Vocês sabem que o declínio de Roma foi por isso, né? Ó, quando ele invade uma terra, ele ganha a terra, mas ele também ganha inimigos. Tem que lembrar, tá? E ao ganhar inimigos, existem tribos. Por exemplo, se eu não me engano, os hunos, eles e outros, por exemplo, Gengis Khan e tantos outros, assim, rebeldes, e que existiam, né, em vários períodos de outras histórias também, inclusive na história de Roma,
eles estão sempre brigando, assim, sempre brigando. Aí, o que acontece? Roma se expande tanto, ela perde as fronteiras, e aí é quando ela começa o seu declínio. E aí ela se obriga, inclusive, a se dividir, né? A Roma ocidental e a Roma oriental. Por isso vai ter duas igrejas, tá? A ortodoxa e a igreja romana. Então tem a igreja ortodoxa, que ela é dividida exatamente por isso. São dois papas, gente, que se tem. E aí o que acontece ali? Ó? Eles tentam fazer essa ideia de pão e circo, sempre essa ideia de pão e circo. O que é as mortes dos cristãos nas arenas? Manter o povo, né? O teatro para manter as pessoas, e matava-se, gente, chegava-se a matar quase 1.000 pessoas no dia. Vocês têm ideia do que é isso? Vou contar um fato para vocês. Se eu não me engano, mas eu vou colocar o livro lá para vocês. Eu vou falar, se eu não me engano, é Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Ele fala do circo do Rio de Janeiro, o Gran Circo Americano, se eu não me engano, o nome, tá? Este circo foi para os anos, parece que me foi dos anos de 1970, nos períodos assim. Eu sei que eu era criança, então estava cheio de pessoas, crianças, animais, cheio. E um funcionário que tinha sido demitido injustamente decidiu colocar fogo. Gente, matou mais de 1.000 pessoas. Imagina aquela lona efervescente, assim, caiu sobre o público, sobre os animais, sobre as pessoas. Não havia como fugir. Eram muitos corpos. O Chico Xavier psicografou e colocou neste livro, que se eu estiver errado vai ser corrigido daí lá no nosso grupo. Vocês me dão um minuto. Mas é o Cartas e Crônicas, viu? É esse? Aham, é. Tá. Isso. Daí, então, ele vai pegar e vai falar nesse livro de uma forma magistral, a forma como ele escreve, quem eram aquelas pessoas que estavam no circo, senão aqueles que estavam lá nos circos romanos, assistindo e aplaudindo a morte dos cristãos. E aí ele vai contar que de um dos torturadores, que era pago pelo Senado e por todas aquelas políticas, pelos políticos da época, que ele tinha que pensar numa forma de divertir o povo. O papel dele era qual tipo de tortura eu vou fazer com crianças e idosos, velhos, mulheres, para divertir o povo. Ele pensava o tipo de tortura, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Então, é o pão e circo. É essa forma de manter o povo no controle. Parece coisa de Brasil, né? Então, assim, manter sempre o povo no controle para que possa manter a dominação. A gente vê hoje a nossa política, a nossa mídia, os programas da televisão. O que é Big Brother Brasil? Desculpe a crítica, mas cabe a crítica, sim. Se não, manter um povo assim, né? Parado, estagnado. Claro, manter quem quer se manter, né, gente? Quem quer se manter nesse nível. E vou dar uma bela notícia para vocês: o tempo está terminando. Se nós não despertarmos, nós vamos sair deste mundo. É um chamamento grave que nós precisamos acordar. E nós precisamos acordar também as pessoas que nos rodeiam frente a essas questões. O tempo está se esgotando. O Emmanuel diz que a existência da perfeição não tem pressa, mas, diz ele, o tempo urge. O tempo urge. Porque a dor que nós vamos sentir no mundo espiritual, ela vai ser mais forte que uma dor física, é a dor moral. E a dor moral que mais vai nos tocar na consciência, e essa vai doer muito, é a sensação de um tempo perdido. Porque a sensação de um tempo perdido é quando nós não fizemos nada. Sim, mas como que eu não fiz nada? Eu trabalhei a vida inteira. Para quê?
para alimentar um corpo. Não era para alimentar um corpo. O corpo era o teu instrumento. Nós devemos crescer moralmente e ajudar a sociedade a crescer. Nós temos de desenvolver. Claro que trabalhar é um desenvolvimento espiritual, mas não é só isso. Nós temos mais do que isso. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. E nós vamos levar deste mundo aquele que conquistamos. E nós vamos responder por isso. Não é para ninguém, é para a nossa consciência. Então, quando Humberto de Campos relata esse pão e circo, é um alerta, né, que ele nos faz e nos mostra com um grande circo aí a morte de várias pessoas, daí o Chico vai dizer, né, Humberto de Campos através do Chico, de que as leis nos buscam onde nós estivermos, assim, ninguém vai ficar impune. Esse relato que tu fez foi no Rio de Janeiro, né? Foi final dos anos 60, e inclusive um cirurgião famoso do Brasil que ficou no mundo, o Ivo Pitangui, ele teve que fazer muitas regenerações, assim, em pessoas que ficaram queimadas, e desenvolveu muitas técnicas, porque foram muitas pessoas que foram, como tu falou, né, muitas morreram, mas muitas sobreviveram também, algumas, mas ficaram tão queimadas, assim, então, ali, a história dele, ele sempre falava essa história, né, que marcou, né, o Brasil inteiro na época, né, e foi bem grave mesmo, né, que tu falou. E um outro filme que mostra isso, só falando também das arenas, né, Fabiano, que já está passando na televisão, que é bem antigo, Covardes, né, que é a história do Nero, bem louco lá, assim, né, e a queda dele, né, é um filme de 3 horas, é de 1950, mas ele é bem retratado, assim, bem famoso, e ele mostra, ele falou que tinha pessoa que tinha que achar uma diversão, isso que eu tô falando, né, tinha uma pessoa lá, que tinha que ver o jeito que os cristãos iam morrer, que não podia ser mais daquele jeito, tinha que ser de um outro jeito, porque daquele jeito o pessoal já tinha cansado de ver, mas tinha que sempre ser uma coisa assim, totalmente sádica, né, e mostrou bem isso, assim, né, claro, aí depois chegou no limite aquilo ali, né, e aí depois acabou ali, né, porque daí tem uma história ali, um romance no meio, mas mostrou bem isso, né, essas arenas e mostrando, assim, como era o ritmo, assim, né, a gente não consegue nem imaginar isso, né, que a diversão deles era matar os outros, como tu falou, jovem, criança, assim, aos montes, o filme mostra um pouco isso que tu falou. Quando eu estive lá em Uberaba, eu, Roberto, Ivone e tantos outros, eu me recordo que eu estive na sala do Chico Xavier, e a casa dele está montada, assim, tu entra na sala, na cozinha, tem as cadeirinhas, a geladeira, tá tudo ali, as panelas ainda estão nos armários, tudo. Aí eu caminhei pela sala dele, então tem uma sala de uma TV grande, assim, tinha uma TV e um videocassete embaixo. Aí do lado tinha uma mesa cheia de portas-retratos. Aí eu olhei, assim, tinha uma foto do Pitangui, do lado do Chico, assim, abraçado com o Chico. Ele tinha ido. E tinha uma carta do Pitangui, assim. Uma carta dele. E nessa carta falava da profunda admiração que ele tinha pelo Chico Xavier e relatou um pouco dessa... E o Chico por ele ter feito o que ele tinha feito, né? De ter auxiliado esse momento lá com as pessoas queimadas. Então, vamos passar para o próximo? Vou pular aqui. Quem vai ler, seu Mel? A Simone, tu descansa um pouquinho, Vitor? Posso ler um Pode pouquinho? ser. A família romana. Muito poderíamos comentar, à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas, na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem
ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nesta organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhe as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrastamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando num mar de lodo sanguinolento. É isso que a gente estava, né, falando agora há pouco, né, Simone? Afundou no mar de lodo de sangue. Assim. Porque foi crescendo, né? Foi angariando riqueza, porque a gente sabe que a Igreja Católica ela só tem esse poder que tem hoje porque ela detém um poder de invasões milenares do mundo, né, gente? A arte, por exemplo, obras de artes, terras pelo mundo, é tudo derivado disso, né? Dessas heranças, né? Deste momento. Os pintores, quantos pintores, por exemplo, tiveram que pintar, entregar para a igreja, né, na época, tanto na Renascença quanto em outros momentos da Itália, aqueles pintores da Itália tiveram que entregar as suas obras de arte e tantos outros que pintaram nas próprias capelas. Assim. Diz aqui Alguma que debaixo questão? da mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, né? Tentando dissuadir eles, né, de tantas coisas que fizeram, né? Sim. Antes do arrasamento. Isso aí. Algo mais, pessoal? Vamos avançar? Deixa eu ver. Vamos lá, então. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Ó, viu? Então, como eles começaram a ter um domínio de exército, né? E aí aquela ganância de poder, ó, o progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo. Tinha que expandir o império em todos os domínios, dominando a tudo que vinha pela frente, absorvendo a tudo que vinha pela frente. E queriam cada vez mais, né? Entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. Sim, começa a surgir as questões jurídicas. Você sabe que é fortemente ainda dentro do próprio direito, a gente vai estudar o direito romano. Então, a gente vai estudar muito as leis ainda que vêm de Roma, sabe? Porque é muito forte, porque vai reencarnar muitos espíritos ali que vão tratar essas questões de legislação, assim. Eles são muito bem organizados nesse sentido. Mas vamos lá. As legiões magnânimas do Cristo aprestam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres.
Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Isso, daí aí nesse momento todo o Oriente eles invadem. E aí Grécia, que já estava se esgotando, né, vencida, porque daí também está enfrentando a guerra com Esparta, né, e é onde eles absorvem então a própria Grécia. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no intuito das provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia, igualmente, as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam, então, todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua, e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Isso aí. Alguém mais gostaria de comentar, pessoal? Quando leu assim, quando olhou, brilhou alguma frase, chamou atenção algum ponto? Me chamou a atenção as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Uhum. Primeiro porque eles invadiam, quando eles invadiam, eles pegavam os homens, escravizavam, ficavam ou escravos, as mulheres serviam a eles, crianças eram vendidas, e aí entra essa sensação que eu tive lá da minha infância, de essa existência, que eu tenho absoluta certeza que é nisso, desse vender todo mundo. Depois vocês vão ver assim naqueles espetáculos de praça pública vendendo assim as pessoas, né? Porque aí a ideia de escravidão não é ainda, né? A ideia de escravidão da etnia negra, ela é bem depois, assim, é bem, né? Bem mais para frente. Porque até então não se tem essa ideia de cor de pessoa, não se tem, tá? Porque negro tu é menos, ou tu é branco, tu é mais. Não se tinha. Todo mundo era escravo. Então, era negros, era brancos, era de outros lugares. Bastava, inclusive, dever. Ficar devendo, se tu não pagasse os impostos, devia se tomar, virava escravo, né? Então, nesse sentido é que acabava tendo esses débitos, débitos graves, entende? Que eles vão assumindo. E outra é tão grave porque eles vão receber o Cristo, né? Aí eles vão ter que receber o Cristo ali. Tu imagina, então, Jesus desce justamente nesse berço, apesar de ser um monte de espíritos romanos extremamente violentos, eles também têm muitas capacidades. São muito capazes, né? Constituir leis, organizações, eles são capazes. Então, e Jesus vem naquele berço para poder deixar ali o seu evangelho. Intelecto muito e moral nada, né? Quase nula. Exato. Eu vou avançar então para frente. Falta mais
As Vésperas do Senhor, quem quer ler para nós? A Simone vai ler. Simone, descansa um pouquinho. Simone, vamos convidar a Cleonice? Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto, em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. E então, que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria, agora, resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta e, quando reinava Augusto na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração do homem e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Isso aí, era as vésperas, né? Que Jesus viria, ainda não tinha chegado, estava se preparando no mundo espiritual para isso. Alguém gostaria de falar alguma questão? Ô, Fabiano, fala-se que quando Jesus vai vir, né, vai vir para o nosso mundo aqui, diz que muitos inimigos religiosos foram aprisionados para não interferir na tarefa do Cristo. Isto é verídico? Uhum, procede. Procede? Gente, o microfone é aberto, gente, está dando muita microfonia. Acho que é o meu aqui, que ela estava perguntando, estava aberto. Porque falam, né, bastante, né, Fabiano, que inclusive ficaram muito tempo essas pessoas presas para não ocasionar aquelas situações difíceis, né, porque muita gente queria a morte, né, do mestre antes dele nascer, né, então... Essas pessoas é a tua gentileza, tá? Porque eram verdadeiros monstros, assim, que foram aprisionados. Espíritos, assim, totalmente de uma violência inigualável. Para que tu tenha uma ideia, Gengis Khan era chamado do terror de Deus. O homem fazia horrores, decapitava crianças, para vocês terem uma ideia. Então eram monstros, assim, que foram necessários tirar da Terra. Gente, pensem assim, ó, tá? Aprisiona-se um corpo. Não é um corpo aprisionado que faz com que a pessoa deixe de ter a ação do seu poder, entendeu? Então, por quê? Porque não é o corpo que o pensamento do espírito ele pode continuar. Então, quando se tira um espírito da Terra, que ele tem que ser migrado para um outro mundo, ele não pode mais nem ficar na circunviança do planeta, ele tem que ser levado para outro mundo, porque o pensamento dele vara as barreiras do físico, ele pode comandar do mundo espiritual. Daí nós vamos ver os espíritos que hipnotizam as pessoas. Vocês têm uma ideia, tem pessoas que vão na casa espírita e dormem no salão. Pode ser várias coisas, pode ser cansaço físico, pode ser, por exemplo, cansaço físico, pode ser um problema de saúde, pode, a pessoa está doente, daí está cansada, mas também pode ser obsessão espiritual. A obsessão espiritual, o obsessor não tem barreira, ele pode hipnotizar a pessoa de longe, de fora da casa espírita.
Mas por que ele tem esse acesso? Porque ele tem ali o plugue e a chave, o devedor e o cobrador. Então, ele consegue ter acesso a essa pessoa de longe. Então, por isso que a gente tem que se concentrar na casa espírita, né? Nos entregar, manter a mente no lugar, porque não é estar o corpo ali que eu estou presente, disse Jesus, né? Onde está o nosso sentimento é onde nós estamos, que é o símbolo do coração. Onde está o teu coração, aí tu está. Então, quando esses espíritos precisam ser retirados para que Jesus venha, é que sim, muitos não vão atrapalhar o Cristo, mas milhares sim. Eles podem. Bom, no livro Maria de Nazaré, pelo espírito Miramês, ele vai narrar que às vésperas dela nascer, Maria, para vir depois ganhar Jesus, já havia uma movimentação das trevas gigantesca para isso. E aí o que aconteceu? Esses espíritos se organizaram nas trevas para poder impedir com que ela viesse. Só que a mãe de Jesus é o amor em pessoa, né? Imagina que ela, então, sabedora desta informação, muito antes de nascer, ela esteve na Terra e ficou por muito tempo em espírito, aqui na Terra. Narra o espírito que as plantas e as flores floriam antes da época. Que as cabras que alimentavam com leite aquelas pequenos vilarejos de Nazaré começaram a produzir leite em abundância pela força espiritual que Maria emitia. O povo não sabia por que eles acordavam diferente. Eles sentiam que em cada manhã parecia uma esperança no ar, um cheiro no ar, um cheiro de perfume diferente. E Maria então encontra lá nesses vales alguns desses espíritos, e um deles era um espírito muito violento, que estava perturbando e sabedor da vinda de Jesus e dela principalmente, e queria impedir. É como eu tentar impedir o sol de entrar na casa das pessoas. Mas ele queria. Então ela foi ao encontro dele e teve um encontro memorável, diz o espírito Miramês, que ela conversou com ele e trouxe a mãe dele do mundo espiritual, e ele rendeu aos braços. E aí ela disse: você renascerá e vai reencarnar, vai conhecer o meu filho. E aí esse espírito iria ter quase a mesma idade de Jesus quando nasceu. E o meu filho te dará o reino dos céus. E isso eu te prometo. A partir de agora, depois dessa existência, tu vai encontrar o reino dos céus. Os céus que ela dizia, né? A nova reformulação espiritual. Ela então reencarnou. Esse espírito, mais tarde, quando ela ficou grávida, veio também por uma outra mulher, na mesma época reencarnou. E aí então, depois Jesus cresceu, ficou jovem, adulto e foi crucificado. E lá estava então aquele espírito violento do lado de Jesus, pregado na cruz. E aí ele olhou para Jesus e disse, e quando ele olhou para ela nos pés da cruz, ele olhou e lembrou a emoção. Ele lembrou e com o olhar ele disse, é ele que vai me dar o reino dos céus. Tu me darás, eu tenho que ir ao reino dos céus. Jesus diz, em verdade vos digo, que ainda hoje entrarás comigo no reino dos céus. Porque para ele era transformação naquele momento. Porque ela tinha prometido para ele. E ele então teve um lapso de recordação do passado quando viu ela. E aí ele desperta, então, o Dimas, que era um dos ladrões que estavam, porque o Dimas, quando ele reencarnou, ele era tão violento e era um espírito, espírito que ficou vagando, não queria trabalhar, não queria fazer nada, só viver na violência, nos roubos, nos assaltos, e aí ficou perambulando pelas ruas, roubando e coisa e tal. Quando ele foi condenado à morte pela crucificação,
eles o colocaram do lado de Jesus, porque eles queriam continuar humilhando Jesus, chamando Jesus de um vagabundo. Então vamos colocá-lo do lado de 2 ladrões. O rei, ele não se declara rei, então ele vai ficar do lado de 2 ladrões. E aí colocaram para sarcasmo de Jesus. Mas mal sabiam eles que ele estava só os fatos acontecendo naturalmente, assim como tinha que acontecer. Mas para a gente ter uma ideia, Rosa, que espíritos saem, né, do mundo, e saem sim, né? Tem uns que precisam sair porque não existe barreira para o pensamento. Eles precisam ser afastados. Mas não podiam ficar lá no mundo espiritual, Jesus reencarnado? Não. Do mundo espiritual ainda a força é maior. Porque se o teu inimigo está na tua frente, tu ainda vê ele. Depois, por isso a pena de morte é abominável, porque matar um corpo, mata-se um corpo, não é ideia. Então, se o inimigo está na minha frente, graças a Deus, porque eu estou vendo ele. Agora, se ele desencarnar pela pena de morte, onde ele estará? Ele estará em qualquer lugar. E aí eu não sei. Então, é melhor te reconciliar com o teu inimigo enquanto tu está no caminho, na vida, na tua frente. Porque depois de morto, entre outras palavras, ele vai dizer Jesus. Ah, daí tu não sabe mais onde ele está. Ele pode estar em qualquer lugar. Sabe aquela ideia assim, ó, quem tem medo de barata, né? Se tu tá vendo a barata na sala, que bom. Pior é quando tu não vê mais ela. E aí? Ela pode estar em qualquer lugar. Pode estar debaixo da tua cama, pode estar no meio das cobertas, pode estar... Então, se tu ver a barata é uma coisa, se tu não vê mais ela, aí ela se torna um problema. Então, é assim, gente. É por isso que precisou, então, retirar mesmo, porque a limpeza da terra começou desde Jesus até para cá. A intensidade se deu na Segunda Guerra Mundial e depois foi vindo mais intensamente. Agora já estamos, assim, praticamente indo para as retas, assim, finais, né? Ô, Fabiano, uma pessoa, uma vez na casa espírita, um paciente, né, uma pessoa que estava lá para fazer um tratamento espiritual, ela disse assim, eu venho na casa espírita para o meu obsessor não vir junto comigo, não estar junto comigo. Eu fiquei pensando, claro, né, ali a gente é amparado, né, Fabiano, a pessoa também, mas isso não impede que o obsessor esteja de uma transmissão de pensamento, fazendo uma ação, né, contra ti. Claro que a gente tem assistência do plano espiritual, mas ela disse assim, se eu pudesse, eu ficava dia e noite dentro da casa espírita, para me proteger dos meus obsessores. Quando a gente fala, né, Rosa, de espírito hipnotizador, não é qualquer obsessor, tá? É um espírito muito, muito conhecedor, aquele muito... Aí nós vamos ler isso no livro Libertação, que, aliás, eu quero dar notícia para vocês, será o nosso próximo livro, do André Luiz, Libertação. Ali, o espírito é um espírito técnico nisso. Agora, espírito obsessor, assim, mais pequeno, esses, quando a pessoa entra na casa espírita, ele não entra. Por isso, ela disse que estava se sentindo bem protegido. Nós temos um caso aqui de uma pessoa na nossa casa espírita. Ele vai sempre no atendimento fraterno para ganhar força para voltar para a luta da vida dele. E aí ele diz assim, diz para a Ivone, porque é a Ivone que atende ele. Não é, Ivone? Uhum. Com certeza. E aí ele diz para a Ivone que agora ele não está mais tendo acesso comigo, eu não estou conseguindo controlar a voz dele e tudo mais, assim. Por quê? Porque daí ali fica realmente, né? E é um refúgio, a casa espírita é um refúgio para milhares de espíritos mesmo, assim, Inclusive, ele já me disse que gostaria de pousar lá dentro. É isso aí, mais mas quem não gostaria? Tadinho. Mas ela fala a mesma coisa, sabe, Fabiana? Ela diz assim, eu estou em paz quando eu estou aqui dentro, parece assim que eu me sinto forte. Então, a gente fica tão feliz quando vê que a pessoa consegue, né, ter esses minutos, acho que para ela, né, que sofre bastante, porque ela sente
essa situação na vida dela, porque que incomoda os filhos, ela diz que afeta a família toda, essa criaturinha, esse nosso irmãozinho. Ela diz que ela se sente muito oprimida fora, né, quando está fora da casa. Eu disse para ela, não, pode vir, só não te convido para posar, que nós não temos cômodo para posar, mas tu seja sempre bem-vinda. Quando puder, a casa está sempre aberta. E a gente sabe que a gente tem a proteção. Né? Eu até vou dizer uma coisa para ti, tu nem inventa de dizer que dá para pousar porque vai virar um albergue aí. Aí eu vou ser um dos que vou me inscrever de manhã cedo, e 4 horas da tarde eu já estou na fila. Ai, pessoal, nós chegamos no nosso final, passo para o Homero. Está sem som, amigo. Perguntas? Tem perguntas? Fiquem à vontade, que ainda tem uns minutinhos ainda. Rita, Simone, Cleonice, que estava lendo. Dona Olga, tudo tranquilo? Ô, Fabiano, e esses espíritos maus que estão encarnados agora ainda, eles vão ser removidos, que não querem aceitar, né, a Sim, ideia já do estão bem. tendo. Já Estão estão tendo a oportunidade, né, mas não querem, né? Estão fazendo as maldades bem grandes, né? E o que vai ser feito deles? Eles vão ser removidos também? Isso, eles vão para muitos espíritos vão ir para mundos inferiores da Terra, que a evolução está vindo, né? Então, espíritos que estão lá atrás precisam de ajuda para evoluir. E aí, a proposta de Jesus foi que Ismael trouxe muitos para o Brasil, para que nós, gente, que somos espíritas cristãos, vamos abrir os braços para essas pessoas. Abrir os braços não é se entregar, tá, gente? Não é assim, abraçar as pessoas. É chamá-los, convidá-los para o amor do Cristo, para uma nova oportunidade, mostrar na sua dor, na sua chaga, que aquele caminho é bom. Olha só, não é na santidade, olha só, eu também fazia isso, olha só como é que eu tô, isso aqui é bom, tu vai ter uma responsabilidade. Então, Ismael, ele espera de nós que nós possamos fazer com que esses espíritos se encontrem, né, um caminho para Jesus, né? Essa é a nossa tarefa. Ao fazer isso, nós encontramos o nosso caminho, nós encontramos a nossa paz. Diz o Chico Xavier, a paz que eu levo aos outros vale a paz que eu nunca tive. Então, isso é mais ou menos para nós assim, a paz que eu levo para os outros é a paz que eu tanto quero para mim. E é nesse sentido, fazer esse chamamento, olhar com bondade, fazer com fraternidade, abrir o espaço, abrir a casa, receber, né? Orientar, dar esperança, sem obrigar. Dar a oportunidade para eles, né? Mostrando, né? Deus e Jesus que é amor e bondade, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, Fabiana? Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguém, pessoal? Cleonice, Rita. Não, neta, tudo bem. Não, tudo Então, certo. Oi, pode falar? Não, tudo certo. Já perguntei durante. Obrigada. A gente pede desculpa pelo transtorno de hoje, né? Mas correu tudo bem, tudo tranquilo. Vamos passar lá para a Verinha? Divino Mestre Jesus, novamente reunidos em vosso nome, queremos agradecer
por essa imensa oportunidade e pelo teu imenso amor. Obrigada, Jesus, por poder nos esclarecer aos poucos a importância de fazer o bem, a importância de seguir os teus exemplos de amor. Porque fizestes homem entre nós para nos ensinar a lei. Obrigada, Divino Mestre, por tantas bênçãos. Obrigada, Jesus amigo. E que possamos estar embebecidos do teu amor, da tua fé, da tua esperança, de tuas mãos tão poderosas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado o estudo desta aula tão maravilhosa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.